Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de recuperação e produção textual, tá bem? Como nós já sabemos, o nosso gênero será texto dissertativo argumentativo, nossa famosa redação, tá bem? Mas claro que redação não se restringe a esse gênero, poderíamos falar de outros gêneros. Mas aqui nesse caso, iremos falar do gênero dissertativo argumentativo. E os nossos critérios avaliativos são um excelente caminho que vocês podem ter para saber exatamente o que é que a prova exige de vocês, independente do tema, certo? Nessa parte do tema, a gente vai chegar lá na segunda competência, no nosso segundo critério avaliativo. Essas competências são usadas em diversas fases da educação, diversos níveis da educação, como o fundamental, o médio e até o superior. Inclusive, o Exame Nacional do Ensino Médio traz essas competências também na sua redação, que o aluno deve ter. Bom, então vamos lá. A primeira, antes de mais nada, chega até a ser um pouco simples quando você olha para essa competência. Ela pede simplesmente que você demonstre conhecimento da língua portuguesa escrita na modalidade formal. Diz exatamente assim: demonstrar conhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Antes de mais nada, por que língua portuguesa? Porque é a nossa língua mãe, certo? Então, se o país, a língua oficial do Brasil é português, então as provas de redação, pelo menos as mais abrangentes, não são casos específicos, como, por exemplo, a prova para professor de língua inglesa de alguma faculdade, seja lá o que for, pode pedir uma redação em língua inglesa, né? Mas, no nosso caso aqui, iremos pedir uma prova onde você demonstra o domínio na modalidade escrita formal da língua portuguesa. E o que é que seria isso, professor? Traduz aí, por favor, que eu não entendi esse negócio. Demonstrar domínio, modalidade... Nada mais é do que o seguinte: você demonstrar uma boa ortografia, um bom conhecimento de acentuação e de pontuação. O que seria essa boa ortografia? O que é ortografia? Seria a escrita correta das palavras. Não é coisa de outro planeta, né? Independente do tema. O tema pode falar dos furos num queijo. Você tem que escrever as palavras corretamente. Casa é com S, não é com Z. Beleza é com Z, não é com S. Permissão é com 2 S e não com cedilha, certo? Você tem que demonstrar que você conhece as palavras da sua língua mãe, da língua portuguesa. E também, olha, a acentuação, fundamental. Se você escreve café e não põe um acento, se você escreve saúde e não põe um acento, escrever pública e não põe um acento, né, de saúde pública, é complicado, né? Fica bem complicado. Então, você tem que demonstrar isso também. Sem falar, e claro, basta você consultar as regras de acentuação das palavras que eu já dei nessa turma aqui, tá bem? As suas terminologias, as regras, regra das paroxítonas, das oxítonas e por aí vai. E as paroxítonas também. Sobre a ortografia, acentuação e pontuação. Pontuação é muito importante. Não coloco ponto final, não, para você ver se eu vou entender. Claro que eu não vou, o período acabou, não acabou, eu vou deduzir que você quis colocar o ponto final ali e não colocou. Mas, olha só, eu não posso trabalhar com a minha dedução. Eu não posso pensar, o aluno não colocou esse acento aqui porque ele esqueceu. Não funciona desse jeito, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, de novo, o Exame Nacional do Ensino Médio. Qual é o avaliador da redação que vai pensar que você, aluno, candidato, no caso,
não colocou o acento em qualquer palavra, porque você esqueceu. Nossa, o aluno está demonstrando aqui que esqueceu. A gente não pode trabalhar com a nossa dedução. Infelizmente, se você não mostra conhecimento, é bem óbvio isso que eu vou falar. Se você não mostra conhecimento, você está, no seu texto, você está demonstrando um pouco de desconhecimento. Se bem que a ausência da evidência não é a evidência da ausência. Isso é uma frase de Carl Sagan. Mas aqui nesse caso, como você está escrevendo, estão faltando alguns detalhes da formalidade do português, então, olha, ao mesmo tempo que você não está demonstrando conhecimento, você está demonstrando um desconhecimento. Que você não sabe acentuar, que você não sabe pontuar, que você não sabe escrever aquela palavra, que está escrito errado, que você usou a palavra errada. Por exemplo, você, ao invés de colocar medidas mais enérgicas, você colocou medidas mais energéticas. Olha, quase que está no mesmo sentido ali, quase, né? Não está. A gente sabe que não está no mesmo sentido. Chegou pertinho, mas a palavra está inadequada. Fez uso de uma palavra errada ali, certo? Então, não ficou legal. A mesma coisa, demonstrar conhecimento em pontuação e acentuação, também. E claro, antes de mais nada, vamos lembrar o seguinte: essas exigências da prova são tudo aquilo que a gente vocês no caso, já vem estudando ao longo de todos esses anos, dentro da língua portuguesa, lá da alfabetização até aqui, no ano. Só vai exigir de vocês aquilo que vocês já estudaram, né? Aquilo que vocês aprenderam, ou pelo menos deveriam ter aprendido, tá bem? Não é nada demais. Eu já mostrei aqui nessa turma redações nota 1000, e vocês viram que não tinha uma linguagem assim de um doutor que se formou em Harvard. Não, eram redações simples até. A linguagem simples, coisa assim, que vocês ficaram assim, nossa, é só isso, é só isso, é só isso. Vamos lá, para a segunda competência. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo ou argumentativo em prosa. Meu Deus, professor, o que é esse texto em prosa? Essa competência já é uma redação. Vamos ler de novo. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo em prosa. É uma competência grande. Vamos dividir, então. Compreender a proposta de redação. Peraí. Compreender a proposta de redação. Eu estou olhando aqui para o tema, tá? Estou olhando aqui para o tema. Beleza. O que é compreender a proposta de redação? Se eu já li, por exemplo, o tema vai ser, deixa eu ver, os índices de violência contra a mulher. O aumento dos índices de violência contra a mulher. Pronto. Pegando esse tema aqui como exemplo. O aumento dos índices de violência contra a mulher. Tá, eu já compreendi. O tema vai ser esse. Compreendeu mesmo? O que seria essa compreensão aqui na nossa redação? A compreensão aqui, nesse caso, meus queridos, seria você pegar o tema e saber em qual eixo esse tema se localiza. E o que seriam, aliás, esses eixos, professor? Que se você falou em qual eixo, é em qual dos, né? Plural. Exatamente. Vamos lá, vamos raciocinar aqui. Temos o eixo problemático, 4, né? 4 eixos problemáticos aqui na redação. Científico, político, cultural e social. Pode ser que o tema esteja dentro de 2 eixos, pode ser que esteja dentro de todos os eixos, tá certo? Mas, assim, é importante que você coloque esse tema, pelo menos dentro de um eixo problemático. E o que é que seria isso, professor? Pelo amor de Deus, explique de novo, eu já esqueci quais são esses eixos, então anota aí, presta atenção. Eixo científico, eixo
cultural, eixo político e eixo social. Agora vamos encaixar esse tema que eu falei, olha, o aumento dos índices da violência contra a mulher. É social esse problema? Nossa, demais! Claro que é um problema social. Violência contra a mulher é um problema, antes de mais nada, social. Né? É cultural esse problema? Sim, claro, com certeza que é um problema cultural. É enraizado na nossa cultura, para vamos dizer, no mundo inteiro. Né? É um problema cultural, não apenas no Brasil. Mas vamos lembrar que a nossa redação se delimita ao território brasileiro também. Se falar de outro território, de outro país, é para fins de comparação com o Brasil. E mesmo que fale, o Brasil vai ter uma predominância em relação a esse outro país aqui, no discurso também, no nosso discurso. Então vamos lá. Aumento dos índices de violência contra a mulher. Eu já sei que é um problema social, eu já sei que é um problema cultural. É um problema científico também? Não. Sinceramente, eu não consigo localizar esse eixo político junto desse tema. Não encaixa, né? E é um problema, aliás, é um tema dentro do eixo problemático político, mas é claro, principalmente se nós formos pensar no seguinte, que uma das intervenções que nós podemos propor para esse problema se dê com base na lei, no rigor da lei, criar novas leis, aumentar as penas aos agressores. Esse tipo de coisa, olha, acontece na política. Então, nós devemos prestar atenção em cada um desses eixos problemáticos, tá bem? Nesse caso aqui, nós colocamos, aliás, esse tema dentro de 3 eixos. Então, olha, tem muita coisa aqui para a gente falar. Tá bem? Dá um exemplo aí, professor, de um tema que se encaixa em todos os eixos. Olha, eu diria que a própria educação à distância no ensino fundamental seria um problema dentro de todos os eixos, científico, político, social e cultural. Infelizmente, a educação à distância no Brasil dá ótimos temas de redação, porque está dentro de todos esses eixos, o que é lamentável. Né? Nem todos terem acesso à internet, como deveria ser, nem todos terem um telefone que suporte essas demandas, nem todos nem sequer têm um telefone. Tem alunos que vão para a escola, principalmente em zonas mais carentes, é claro, vão para a escola apenas para comer. E nós temos essas problemáticas que não são de hoje, são de já há muito tempo. Vamos continuar, né? A gente viu uma das 3 divisões dessa competência, tá? Compreendemos a proposta de redação. Yes, we did it. Compreendemos. E aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Opa! Segunda parte da competência aqui. Áreas de conhecimento? O que é isso, tio? São essas áreas de conhecimento: português, inglês, história, geografia, sociologia, filosofia, matemática, física, química, biologia. Tudo isso, todas essas áreas são áreas de conhecimento. Então você pode aplicar os conceitos dessas áreas de conhecimento dentro da sua redação. Você vai trazer aqui o que você puder dessas áreas de conhecimento para deixar o seu texto mais robusto, difícil de ser derrubado. E aplicar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Já falei, vou falar de novo. Se você não sabe o que é um texto em prosa, vai se surpreender agora. Muita atenção. Informação surreal. Texto em prosa é texto em parágrafos. Só isso. Somente isso. Se eu falo, escreva o texto em prosa, eu estou falando, escreva o texto em parágrafos, meu amigo, minha amiga. É só isso, tá bom? Agora vamos continuar, vamos para a terceira competência. Tudo no infinitivo, tá? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então vamos lá. Vamos partir da ideia de informação. O que é informação? Já falei também para vocês. Informação
tudo aquilo à minha volta, tudo aquilo à minha volta, as cores dessa camisa são algumas informações. A cor do meu cabelo é uma informação. A minha etnia é uma informação. Meu nome, minha idade, meu tipo sanguíneo são várias informações. O material das paredes é outra informação e por aí vai. Tudo aquilo que você observar agora ao seu redor, né? Pausa o vídeo aí. Aliás, não pausa agora não, pera. Tudo que você observar ao seu redor é uma informação. Para pensar um monte de informação que tem ao seu redor agora. Pausa o vídeo e olha só, imagina. Tenta ler o tanto de informação que tem à sua volta. É muita informação. Tá? Isso porque estamos falando daquilo que você consegue observar a olho nu. Se a gente for passar para as informações microscópicas e nanoscópicas, basicamente temos outro universo aqui. Mas vamos lá. Vamos selecionar essas informações, né? Claro que a cor da minha camisa não vai ter a menor relevância nesse exemplo que eu dei, né, do aumento dos índices de violência contra a mulher. Claro que não, né? Claro que eu sei que não. Vou selecionar informações pertinentes a esse tema, informações que tenham a ver com esse tema, basicamente falando, é isso que eu vou fazer. Vou pegar informações correlacionadas com o nosso tema. Só isso. Depois que eu peguei todas essas informações, eu peguei aqui umas 10 informações relacionadas ao tema. Eu vou relacionar essas informações, tá? Eu vou estabelecer aqui uma relação entre elas. E disso, olha, parece que a informação que eu tenho aqui desse fato e desse outro aqui não são interessantes. A violência doméstica que aquela minha conhecida sofreu não tem muita relevância aqui no texto. Em vez de falar só dela, eu vou falar de uma ideia mais macro, uma ideia maior aqui, tá bem? Bom, como eu estava falando, vou falar de uma ideia macro, de uma ideia maior, não de uma ideia micro, de um caso específico, né? Só se esse caso tiver relevância nacional, por exemplo, no mínimo regional. Continuando, eu vou organizar essas informações, eu vou estabelecer uma coesão entre elas, né? Aquela história de coerência e coesão, preste atenção, tá? Você não se confunda mais. O que é que acontece? Eu vou usar o exemplo que eu usei anteriormente, de outra maneira. Falar da cor da minha camisa na redação aí, nesse tema, olha, não vai ter uma incoerência, como disse o cearense, medonha. Porque não tem nada a ver, né? A coerência seria essa relação do texto com o tema, essa relação da argumentação com o que está sendo proposto no tema da redação. É como aqueles casos que a redação pediu para falar sobre imigração, sobre os diversos problemas que tem no Brasil, e as pessoas falaram de receita de miojo, falaram do hino de certo clube de futebol, bem incoerente, né? Não tem nada a ver com o tema. Mas as minhas informações aqui que eu coloquei tem a ver com o tema, tio. Tá? Tudo tem a ver com o tema. São todas informações relacionadas, tá? Com esse tema de violência doméstica. O que seria essa coesão? Seria o encadeamento das suas ideias, meu querido. As suas ideias mantêm relação de interdependência umas com as outras. Eu tenho um primeiro argumento e tenho um segundo. O segundo argumento depende da existência do primeiro. O terceiro argumento depende da existência do segundo. O quarto argumento depende da existência do terceiro. Tudo como se fosse uma corrente, e cada argumento é um elo. Na falta de um desses elos, a corrente se quebra, a corrente fica fraca. Seu texto deve ser forte, deve ter coerência e deve ter coesão, ou seja, seus argumentos devem ter relação com o texto, ao que está sendo proposto, e devem estar encadeados, devem ter uma sequência, devem fazer uma lógica. Para que isso, professor?
para que o seu texto fique fluido, seu texto fique limpo, fique suave de se ler, de se compreender. Quanto mais fluido for o seu texto, mais pontos você vai ter. Bom, vamos continuar. Para a terceira, né, relacionar, organizar e interpretar. O que seria essa interpretação, professor? Como é que eu já selecionei, relacionei e organizei as ideias aqui? O que é essa interpretação? Ora, o que é a interpretação de um texto? É lê-lo e compreendê-lo. Né? Então, peraí, quer dizer que nessa parte que eu vou ler o meu texto, professor? Para quem? Para você. Você vai ler o seu texto e vai ver se ele está fazendo sentido aquilo ali. Porque, antes de mais nada, o seu texto vai ser avaliado por quem o escreveu. No caso, você. Bem? Depois de interpretar, né? Aliás, o que é que eu vou interpretar? O que é que eu vou selecionar? O que eu vou relacionar e organizar mesmo? Informações, que eu acabei de falar, fatos, e daí vem pesquisas, estatísticas, alguma matéria que saiu no jornal, que tem na internet, mas muito cuidado com a veracidade dessas informações, tá? Não pega qualquer informação que você vê num site qualquer e coloca lá, não, tá bem? Opiniões e argumentos, no caso de outras pessoas que você pode fazer citações, tá bem? Em defesa de um ponto de vista, o seu, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pessoal, a quarta competência, ela é a que mais se baseia em coerência e coesão. Disso vocês não tenham dúvida. A competência 4 pede que você demonstre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. O principal mecanismo linguístico é coesão, certo? Seria esse encadeamento lógico das suas ideias. Na conversação pessoal, o que é mais usado a gente tem os mecanismos então, aí e né. Aí o fulano disse isso. Aí o cicrano disse isso. Aí o fulano fez isso e não sei o que mais lá, né? Aí, né? Né? Então, a fulana fez isso, né? Então, ela foi na mãe dela e... Olha, é uma conversa pobre. E se você colocar isso no seu texto, só aí, então, e né? Seu texto vai ficar bem pobre, tá bem? Não vai ter uma coesão interessante, né? É bom entender que esse aí, esse então e esse né tem função de conectar os períodos. Você está conectando o argumento anterior ao próximo, né? Viu só? Tente fazer isso com o né. E o que seriam esses conectivos, professor, que eu posso usar a mais? Né? Seriam conjunções, seriam advérbios, seriam locuções, né? Locuções adverbiais, seriam preposições, tá bem? Compreender também a função de cada um deles, com certeza vai ser bem proveitoso para vocês, tá bem? E isso vai deixar seu texto mais fluido, como eu já falei, vai melhorar na coerência e vai ficar coeso, vai deixar a sua construção argumentativa textual top, 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 top. Nessa competência, é importante que a gente dê destaque à estrutura lógica e formal entre as partes do texto, né? E isso é a coesão textual. A relação entre parágrafos deve apresentar essa sequência. A relação entre os períodos deve apresentar essa sequência. A relação entre as frases deve apresentar essa sequência. É como eu já falei para vocês, fazer um texto, uma redação, é como jogar vôlei, só que você só tem uma tacada, um lance, sei lá como é o nome, mas você, manda o texto para o professor e ele pega aqui o seu texto. Peguei seu texto, olha, eu não vou te devolver para tu ajeitar alguma coisa. Seu texto está aqui comigo, já era. Ele deve estar bem feito, deve obedecer tudo aquilo que eu passei em aula aqui para vocês. Então, não brinquem, não pensem que é brincadeira. A quinta competência, meus queridos, a quinta competência são aqueles pontos de graça que eu sempre digo.
Essa competência narra o seguinte: apresentar uma proposta de intervenção para o tema proposto, respeitando os direitos humanos. Ok, o que seria proposta de intervenção, professor? Olha, eu sempre falo que uma solução pode ser uma ideia muito radical. Peraí, professor, mas como assim? Eu não entendi. Vão me dar um problema social, político, científico e cultural e eu não vou poder dar uma solução para o problema? É aí que está, é aí que mora o perigo. Porque, por exemplo, eu quero acabar com os acidentes de trânsito no Brasil. Qual é a solução para acabar com isso dessa semana para a próxima? Solução mesmo é tornar crime a fabricação, a distribuição, armazenamento, venda e o consumo de bebida alcoólica. Porque se for crime, tudo isso, ninguém vai ter bebida alcoólica no Brasil. Então, os acidentes de trânsito causados pela combinação álcool mais volante não vão existir. Na verdade, se é proibido bebida alcoólica no Brasil, então não vai ter acidentes de trânsito ocasionados por bebida alcoólica. Faz sentido, professor, mas é uma solução isso aí, né? É uma solução, mas essa solução ela não respeita os direitos humanos. Porque e as famílias que trabalham na indústria de bebidas alcoólicas? Estão como? Desempregadas? Fecha as portas e pronto? E o dinheiro que a indústria das bebidas alcoólicas faz circular no nosso PIB, faz parte do PIB, né? Então, olha, é uma solução assim, bem violenta, né? Bem grosseira, não está respeitando os direitos humanos. E o que é que seria uma coisa que eu devesse fazer aqui, professor? Pense primeiro em amenizar o problema, em diminuí-lo gradativamente. Se você conseguir encontrar uma solução para o seu problema, ou melhor, para o problema apresentado no tema da redação, ótimo. Mas é mais interessante que você pense numa proposta de intervenção que amenize o problema. Nesse caso aqui, por exemplo, nós poderíamos tornar crime hediondo, não sei se já é, crime hediondo com a pena igual, ou melhor, igual ou superior a 20 anos para quem conduz moto ou carro sob efeito de álcool. Então, olha, peraí, quer dizer que as pessoas vão saber que se forem pegas alcoolizadas ao volante, elas podem ser condenadas no mínimo a 20 anos, né, de 20 a 30. Então, isso vai reduzir muito, vai reduzir demais os índices de acidente. Olha que eu não proibi a venda, eu não proibi a fabricação, não proibi o armazenamento, não proibi o consumo de bebidas alcoólicas. Eu só proibi que as pessoas andem. Aliás, eu só aumentei a pena para quem for pego alcoolizado no volante. Então, respeitei os direitos humanos. Respeitei. Eu só criei uma nova lei mais rigorosa para diminuir os acidentes de trânsito. Porque acidentes de trânsito, quem paga somos nós, eu e você. Porque se a pessoa é atendida no SUS, a pessoa é atendida com o dinheiro dos impostos. E, tipo, não é legal, né? A pessoa foi curtir, foi para bebedeira, né, para a bebedeira, causou um acidente de trânsito, ainda vai ser os custos desse atendimento, dessa pessoa alcoolizada ou suas possíveis vítimas, vai ser custeado pelo SUS. A pessoa que deveria se responsabilizar. Olha, é outra proposta de intervenção. Caso a pessoa cause um acidente de trânsito, ele irá arcar com atendimento médico e com os custos para reparar aquilo que ele, aquele espaço público que ele destruiu. Por exemplo, um poste, ele vai pagar outro. Um banco de praça, bater o carro no banco da praça, ele vai pagar outro. Né? Atropelou uma pessoa e a pessoa sobreviveu, vai pagar o atendimento da pessoa, atendimento médico. São propostas de intervenção excelentes, aliás. Então, pensem sempre em ir amenizando o problema, tá bom? Amenizar é mais interessante do que solucionar de vez. Pode ser muito violento a sua solução e não respeitar os direitos humanos. Tá bem? Como nós vimos nesse caso aqui. Bom, essas são as nossas competências que nós iremos utilizar novamente nessa redação. E eu vou usar o segundo tema mais voltado
na nossa enquete, tá bem? Que vocês já bem sabem qual é. Bom, então, o tema vai estar no Google Sala de Aula, bem antes da prova, tá? Para que vocês já tenham a trabalhá-lo. E as competências eu vou colocar novamente, mais uma vez lá, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, tá bom? Um abraço a vocês que assistiram essa aula. Para quem assistiu já está aprovado, ou para quem talvez não venha a ter contato daqui para o fim do ano, um Feliz Natal, tá bom? E um excelente ano novo. Até mais.